Primeiro desejo com a paz do Senhor, amém? Amém! Estamos aqui para louvar o Senhor, bendizer a nome do Senhor. Que se não fosse Ele, nós não estaremos aqui hoje, mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para a glória de Deus. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus. A sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 52. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 52. Só vou completar o que o Espírito Santo de Deus já usou a irmã Michele para falar aqui esta noite. Para que os irmãos fiquem atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 52. Tudo fechado? Glória a Deus. Versículo 52 nos diz assim: porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E você diz amém? Amém! Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. O Evangelho de Marcos, ele é um pouco mais simplificado. É um evangelho diferente de Mateus, um evangelho diferente escrito por Lucas e um evangelho diferente escrito por João. Marcos ele vem escrever a passagem de Jesus e as trajetórias, os milagres, as curas um pouco mais simplificadas, mas também que essa mesma passagem a qual nós iremos meditar, ela vai relatar os três evangelhos sinóticos, no Mateus, no Marcos e no Lucas. E a ideia de Marcos é trazer o óbvio, o simples, mas que também venha trazer um significado daquilo que o Senhor ele quer revelar aos seus servos. Aleluia! A Bíblia diz que Marcos capítulo 6, versículo 30, é onde o Senhor começa a expressar a nós a sua poderosa palavra. Vai nos falar sobre a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães acontece também no livro de Mateus, acontece também no livro de Lucas. E quando ele começa a relatar, ele diz que estavam voltando os apóstolos à presença do Senhor e relataram tudo o que havia ensinado, tudo o que havia relatado durante a missão. Nós vamos ver que algumas palavras se encontram no livro de Marcos que não encontram no livro de Lucas, algumas palavras que se encontram no livro de Lucas que nós vamos encontrar no livro de Mateus, mas ambas tem a mesma finalidade, falar sobre o ocorrido. E aqui na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele se retira para um lugar deserto para ficar sozinho. Isso também refere-se ao livro de Mateus, a qual é bem mais detalhado o motivo que Jesus se retirou para ficar sozinho, pois soube da morte do seu primo João Batista, a qual ele foi decapitado, aleluia, quando Herodes ordenou a sentença, ouvindo ali a filha de Herodias, a qual no ritual de dança ela pediu para sua mãe, durante o rei, para que ela fosse até o rei e pedisse o que quisesse. Então ela pediu para Herodes a cabeça de João Batista. E a Bíblia diz que agora Jesus ele se retira para um lugar deserto para ficar sozinho. Já no livro de Marcos vai relatar que Jesus
ele foi com uns dos discípulos para um lugar à parte. Só que automaticamente, quando Jesus ele vai para um lugar sozinho, as multidões ficaram sabendo que Jesus ele foi de barco para este lugar, sozinho, para meditar no que havia acontecido. Mas a Bíblia diz que a multidão, ao saber que Jesus estava indo para um lugar à parte, eles foram até Jesus. E a Bíblia diz que eles começaram a se reunir sobre uma grande multidão. Povos vizinhos começaram a ir e acompanhar a multidão para ir atrás de Jesus. Era mais ou menos assim. Se nós estamos aqui hoje, nesta localidade geográfica do Bela Vista, e se nós soubéssemos que Jesus está ali agora na Nuno de Assis, nós iríamos começar a anunciar desde essa avenida até chegarmos lá a Nuno de Assis, sabendo que Jesus estava lá, e nós iríamos bater em porta e dizer: vamos até Jesus, porque Jesus está na Nuno de Assis. Então foi mais ou menos assim. Os povos começaram a se reunir, eles começaram a chamar uns aos outros e disseram: vamos até Jesus, Jesus está lá, Jesus está no barco, Jesus está indo até tal lugar. Então, cada momento que a multidão passava por regiões circunvizinhas, aumentava-se o número das multidões. Cada vez que uma multidão passava por uma região, por uma localidade, aleluia, por um endereço, e as pessoas que olhavam e viam que se aglomeravam uma multidão para ir até Jesus, se despertava o interesse, dizendo: aonde essa multidão vai, eu também quero ir. Então, até mesmo não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia nos permite conjecturar. Eu acredito que eles perguntaram: onde vocês estão indo? Nós estamos indo até Jesus. Então, cada vez mais que o interesse, aleluia, se multiplicava, mais também a multidão se multiplicava. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz que Jesus, indo para um lugar deserto, de barco, a multidão, está escrito, chegou antes do que Jesus. A multidão chegou primeiro que Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão, Jesus teve compaixão daquela multidão. E Marcos ele vai relatar bem expressivamente porque Jesus teve essa tão grande compaixão. Porque Jesus ele viu eles como uma multidão que, como ovelhas sem pastor. Uma multidão aglomerada que vieram atrás de Jesus. Uma multidão que vieram das suas regiões circunvizinhas para ir ao encontro de Jesus. E Jesus teve compaixão desta multidão. E a palavra do Senhor para nós nesta noite é: talvez você está como esta multidão, que você veio ao encontro de Jesus. Se você veio ao encontro de Jesus, Jesus ele se compadece de ti esta noite. Se você veio ao encontro de Jesus, Jesus ele tem misericórdia de ti esta noite. Mas há uma grande diferença que eu quero trazer mediante ao Espírito Santo de Deus. É que, aleluia, a multidão ela veio até Jesus porque Jesus ele tem algo para lhe oferecer. Sim, Jesus tem. Mas nessa noite, aleluia, você que está aqui na casa do Senhor, você que veio ao encontro de Jesus, e eu não sei qual é a sua motivação, e eu não sei o que você veio buscar, mas se você veio buscar cura, Jesus ele tem cura. Se você veio buscar resposta, Jesus tem resposta. Se você veio buscar milagre, Jesus tem milagre. Se você veio buscar, aleluia, uma orientação, Jesus ele tem uma orientação para te dar. Então, aleluia, a Bíblia nos relata que aquela multidão veio, Jesus teve compaixão, e a palavra do Senhor diz que agora, aleluia, os discípulos estavam juntamente com Jesus. E Jesus começou a ensinar
a multidão. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos que Jesus começou a ensinar a eles muitas coisas. E se você hoje, aleluia, mais uma palavra para o teu coração, se você veio hoje, aleluia, em busca de uma resposta, Jesus ele veio para te ensinar mediante a palavra do Senhor. Então, aleluia, Jesus começou a ensinar a multidão, começou a pregar a palavra do Senhor, e as horas foram se avançando, e os discípulos agora começaram a ficar preocupados com o horário, e eles agora pararam Jesus e disseram: Jesus, já está tarde, despede essa multidão, para que eles mesmos, da forma que eles vieram, eles possam voltar, e na localidade que eles vieram, eles possam ir nas regiões circunvizinhas e procurar algo para que eles possam comer. Mas lembra do que Jesus relatou? Jesus ele teve compaixão. Aleluia! E eu não sei qual é a motivação que você entrou aqui, mas Jesus não vai despedir você sem ao menos uma palavra sobre o teu coração. E eu não sei, aleluia, como você entrou aqui, mas a palavra do Senhor já foi anunciada. Você ouviu a palavra do início, você ouviu os louvores a qual foi entoados aqui essa noite. Você viu, aleluia, o Senhor tomar a serva do Senhor para ministrar. O Senhor viu tomar, aleluia, o diácono do Senhor para ministrar e os louvores para ministrar. E hoje o Senhor está dizendo: tu não voltarás para casa sem uma palavra direcionada para o teu coração, te diz o Senhor. Aleluia. Deus tem sempre uma palavra para nós. Deus sempre tem uma palavra. Então, aleluia, agora os discípulos, eles começaram a ficar preocupados. E Jesus disse para ele: vocês estão preocupados com o horário? Deem vocês mesmos ao de comer para essa multidão. E eles ficaram preocupados e disseram: Senhor, nós não temos com o que dar, pois a multidão é tamanha, a multidão é grande. Então a palavra do Senhor diz que agora Jesus interroga os discípulos dizendo: quantos pães vocês têm? E eles disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus ordena que os discípulos tragam os 5 pães e 2 peixes. E diz a palavra que agora Jesus, ele manda a multidão se assentar, grupos de 100 e 100, 50 a 50. Jesus ora, você conhece a palavra. Jesus agora ora diante do Pai que está nos céus. E agora ele começa a repartir os pães e os peixes. Ordena aos discípulos que comecem a entregar para as multidões. E diz a palavra que houve multiplicação. Daqueles 5 pães e 2 peixes, houve uma grande multiplicação, que agora alimentou toda aquela multidão. Fora mulheres e crianças foram alimentadas. E hoje, esta noite, eu estou falando e pregando sobre uma multidão que me ouve, mediante o Espírito Santo aqui esta noite. Deus tem um alimento espiritual para a tua vida, e é a palavra do Senhor que irá te alimentar, é a palavra do Senhor que irá te saciar. Jesus não vai te despedir hoje sem antes direcionar uma palavra para o teu coração. Jesus alimenta a multidão ela fica farta. E o que o Espírito Santo ministrou, aleluia, está ministrando aos nossos corações é que uma motivação certa, ela gera milagre. Aleluia. Eu vou repetir. Uma motivação certa, ela gera milagre. E eu vou te trazer novamente a memória dessa história. A multidão, ela foi até Jesus. Foi relatar aos povos circunvizinhos: estamos indo atrás de Jesus, porque Ele sim é o dono do milagre. Aleluia. Por que eu vou até Jesus? Porque Ele sim é o dono da bênção. Por que eu vou até Jesus? Porque Ele sim é o Jesus que cura e que transforma. E hoje você veio até Jesus, e qual é a sua motivação?
O porquê você veio atrás de Jesus hoje? Está precisando de cura? Ele é a cura. Está precisando de palavra? Ele é a palavra. Está precisando de resposta? Ele é a própria resposta. Está precisando de milagre? Ele é o próprio milagre. Mas eu tenho que te direcionar para o que o Espírito Santo de Deus está ministrando. Se você entrou aqui esta noite com uma motivação certa, você voltará para casa com o milagre, você voltará para casa com a resposta, você voltará para casa com a palavra, você voltará para casa com a resposta de Deus. Mas, se a tua motivação não é Jesus, se a tua motivação não é o dono do milagre, você está perdendo o seu tempo. Aí vai entrar o que o Espírito Santo ministrou através da irmã Michele, a qual o versículo que nós lemos, no capítulo 52, no versículo 52, e nós iremos chegar lá. Redobre a sua atenção, por gentileza, porque no versículo 45, aleluia, agora Jesus ele fala para os discípulos eles irem até o barco, porque Jesus não ia despedir a multidão de qualquer maneira. Quem entra no ambiente espiritual com motivação certa, Jesus não despede de mãos vazias. Volta para casa com resposta, com cura, com milagre. Então, meu irmão, se você entrou, aleluia, aqui esta noite, eu volto a repetir, se você entrou com a motivação certa, Jesus, Ele tem um milagre, resposta e cura para a tua vida. Mas redobre a sua atenção no versículo 45, Jesus, Ele diz para os discípulos, para ir ao outro lado de Betsaida, para que Ele pudesse despedir da multidão, e Jesus disse para eles, vocês vão indo, que depois eu irei até vocês. Eu vou alcançar vocês. E a mesma palavra também se relata no livro de Mateus. Os discípulos eles entram no barco. E o que nós vemos aqui foi uma fé e uma motivação da multidão para ir até Jesus, e eles obtiveram um milagre. Mas agora eu quero te chamar a atenção sobre a parte dos discípulos. A Bíblia diz e relata que agora Jesus, no versículo 46, tendo despedido a multidão, ele sobe ao monte para orar. E subindo ao monte para orar, os discípulos já estavam no barco. De repente veio sobre eles uma tão grande tempestade. Dentre eles estavam o maior famoso dos pescadores, que é Pedro. E a Bíblia diz que agora aquele vento, aquele mar começa a se revoltar, o barco começa agora a balançar. Mas diz a palavra do Senhor que na quarta vigília da noite vem Jesus andando por cima das águas. Aleluia. E a Bíblia diz que agora Jesus ele veio por cima das águas, e os discípulos olharam e viram agora um ser resplandecente. Eles viram um homem de branco. Para vocês analisarem o que está escrito na palavra do Senhor, eles disseram, é um fantasma. É um fantasma. Mas Jesus, caminhando por cima das águas, ele exclama, sou eu, não temais. Glória a Deus. Mas eu quero te chamar a atenção agora ao medo que esses discípulos estavam naquele barco, a qual dentre eles, pescadores que estavam neste barco, não conseguiram agora controlar este barco, mas o controlador dos controladores estava vindo por cima das águas, e ele clamou, sou eu, não temais. E eu não sei qual é o barco da tua vida que está balançando. Pega a palavra porque é, aleluia, espiritual. Eu não sei qual é o mar que está balançando o teu barco, mas eu tenho uma notícia, lá vem Jesus andando por cima das águas. E esse medo que você está sentindo sobre este barco
Jesus te relata nesta noite: não temas, porque eu estou chegando para acalmar esta tão grande tempestade. Glória a Deus, aleluia. Eles ficaram aterrorizados, e Jesus declarou logo: sou eu, não temais. Nós vamos ver que no livro de Mateus ele é bem mais específico, porque vai relatar que Pedro, aleluia, ele interroga e diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E a Bíblia diz que agora Jesus ele chama Pedro e diz: vem, Pedro, comigo, vem caminhar comigo. E agora Pedro começa a caminhar, mas ele reparou no vento, reparou no mar, reparou, aleluia, no bravio mar, e ele começa a afundar. Mas Jesus é aquele que pega Pedro pela mão e o levanta e o coloca sobre o barco. Aleluia. E a palavra do Senhor vai relatar, aleluia, que agora eles subiram, estavam no barco, Jesus ficou com eles, e Jesus cessou o vento, cessou o mar, e houve uma grande bonança. Jesus, agora, no versículo 52, e o que a palavra do Senhor Deus vai nos relatar, que eles não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. E o que o Senhor usou a serva do Senhor para ministrar aqui esta noite é a realidade. Se você pegar agora a motivação da multidão para ir até Jesus, aleluia, você vai ver uma motivação totalmente diferente dos discípulos com Jesus. Porque tem muita gente que está ao lado de Jesus, mas está com o seu coração endurecido. É Deus, aleluia. Em contrapartida, nós vamos ver pessoas que nós não conhecemos, que nós não sabemos a história, mas pessoas que vão até Jesus com uma tamanha fé, tira força de onde não tem, como já foi relatado aqui, aleluia. Os que esperam no Senhor, aleluia, correrão com asas, subirão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. São esses que o Senhor se admira. Mas aqueles, evangelista Wellington, que estão do lado de Jesus, não tem fé suficiente para crer que o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes é o mesmo Jesus que anda por cima das águas. E aí, irmão Michele, que o Senhor usou para falar aos nossos corações é verdade. Corações endurecidos que não conhecem os milagres sobrenaturais, que não vivem os milagres sobrenaturais. E eu tenho que te relatar algo do Espírito Santo que já ministrou. Se você, meu irmão, estiver com o coração endurecido, tu não verás sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Aleluia! Glória a Deus! Então o Espírito Santo está nos informando essa noite, está nos direcionando. Corações endurecidos não conseguem ver o meu sinal. Aleluia! Olha para a multidão que foi até Jesus com a motivação certa. Mas pregador, é uma multidão que foi até Jesus, sim. Aleluia, muitos pregam essa palavra que só a multidão foi até Jesus pelo que ele tem. Mas, aleluia, eu não consigo. Foi que o Espírito Santo ministrou. Não consigo julgar a multidão, sabe por quê? A multidão, ela poderia muito bem não passar nas regiões, dos vizinhos e falar, vamos até Jesus. Não, eles foram, vamos até Jesus, porque Jesus tem um milagre. Vamos, porque é bíblico, eu vou te relatar na palavra do Senhor. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Corações orgulhosos, endurecidos, que não conseguem ver os milagres e os sinais de Deus, eram os discípulos. Porque o versículo 52, ele diz expressamente, porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Então era dúvida, gerou dúvida no milagre. E o que o Espírito Santo de Deus ministra é, um coração endurecido, ele tem dúvida. É Deus, aleluia, glória a Deus. Um coração endurecido, ele não consegue enxergar milagre. Um coração endurecido, como já foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus,
endurecido, ele não consegue amar, não consegue perdoar, ele não consegue, aleluia, virar para o teu irmão, ele não consegue, porque o teu coração está endurecido. Há uma resistência. Mas quando a serva do Senhor aqui foi usada para relatar o que está acontecendo dentro desse cenário, o Espírito Santo do Senhor bradou: eles não têm que resistir à adoração, eles têm que resistir ao diabo, porque resistir ao diabo e eles fugirão de vós. Estamos trocando a resistência, estamos trocando a adoração. Aleluia! Ao invés de nós resistirmos ao diabo e o que ele pode oferecer com o seu pecado, nós estamos resistindo ao dono do milagre. Você lembra que quando o Senhor estava falando com aquela mulher samaritana e ela disse: Senhor, é verdade que tem que adorar em Jerusalém, porque só os judeus que adoram em Jerusalém? E Jesus disse: não, não é só em Jerusalém nem em outro lugar, mas a hora chegou. E a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E está escrito: são esses que o Pai procura. Meu irmão, se você, aleluia, não quebrar esse teu coração de pedra, eu vou falar do Espírito Santo de Deus está falando. Se você não quebrar o teu coração de pedra, se você não converter o teu coração, dificilmente você vai ter respostas, milagres e sinais de Deus. Vamos para a Bíblia? A palavra do Senhor diz que em Marcos capítulo 8, os saduceus e os fariseus, eles pediram um sinal para o Senhor, mas o que eles pediram era mediante a hipocrisia. E Jesus, eles falou e disse: por que essa geração me pede sinal? Porque Jesus já olhou dentro deles, tem hipocrisia dentro deles. Aleluia! Aleluia! E Jesus disse para eles: nenhum sinal será dado, se não for o sinal de Jonas. E tem muita gente, infelizmente, é a realidade, tem muita gente atrás de sinal. Deus, aleluia! Mas meu irmão, antes de você ir atrás do sinal, antes de você ir atrás de uma resposta, de um milagre, de uma cura, Jesus já está olhando aqui, ó, dentro de você. Porque se você saiu da tua casa e veio aqui só para assistir, você perdeu tempo. Infelizmente eu tenho que falar o que o Espírito Santo está falando. Se você saiu da tua casa e veio só para ficar sentado, tu perdeu o seu tempo, infelizmente. Se você saiu da tua casa e veio só ver pastor, pregador, tu perdeu o seu tempo. Mas se você veio atrás do dono do milagre, se você veio atrás da cura, se você veio atrás de adorar ao Senhor, tu não perdeu o seu tempo. Você teve uma motivação certa. Então o que o Espírito Santo de Deus está dizendo é: pare de perder tempo. E o Senhor, Ele olha para os nossos corações, Ele olha para dentro de nós. Tem um louvor que diz: ah, Senhor, se tu olhares para dentro de mim, tu não encontrarás nada de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Meu irmão, se você quer ser transformado, venha para o altar, Jesus te transforma. Se você quer ser transformado, venha para a casa de Deus, Deus te transforma. Se você quer quebrar esse gelo hoje, vem para a casa de Deus, se arrepende, porque hoje Deus te dá uma vida nova. Se você quer, aleluia, tirar essa dureza do teu coração, Jesus te chama hoje: vem, porque eu quero te dar um alimento necessário. É a minha palavra, é a minha palavra, é a minha palavra. Glória de Jesus. Todas as vezes que nós viemos, principalmente no culto da família, há uma resistência. Não é só de hoje que o Senhor usou a serva de Deus. Todos os domingos estamos passando por uma resistência espiritual, que parece que o louvor não passa do teto, que parece que a igreja não se envolve, que parece que não entra para adorar, que parece que a opressão do mundo, você está
aí joga o peso para o grupo de louvor, e aí o grupo de louvor tem que fazer um esforço máximo para a adoração chegar lá em cima. E esta resistência não é só de um, de dois, é uma resistência conjunta. O Espírito de Deus está falando, eu tenho que falar que Ele está falando aqui essa noite. Mas se nós juntamente, igreja do Senhor, igreja não é só um, não é só dois, nós somos um corpo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele já ministra, nós somos o corpo de Cristo. É verdade. Glória a Deus. Corpo de Cristo. Eu convido a vós a tirar este coração de pedra, como diz Ezequiel, e colocar em vós um coração de carne. E através desse coração de carne, aleluia, olha o que o Espírito Santo diz mediante a sua palavra: introduzireis o meu Espírito. O meu Espírito, recebe aí, o meu Espírito, vai quebrando o teu coração aí agora, vai quebrantando aí, o meu Espírito, diz o Senhor, o meu Espírito, vai se quebrantando aí, meu irmão, vai se colocando de pé, o meu Espírito, diz o Senhor, é o meu Espírito que vai adentrar em vós, quando vós retirares esse coração de pedra, e vós se quebrantares na minha presença, a adoração vai ficar mais fácil, o louvor vai ficar mais fácil, a oração vai ficar mais fácil, o milagre vai chegar, a cura vai chegar, e vai ficar mais fácil de me adorar. Feche os seus olhos comigo. Se você nesta noite ouviu a palavra do Senhor, é momento de se quebrantar o teu coração. Nós precisamos quebrantar o nosso coração, igreja, todos os dias. A resistência não é contra o céu, a resistência é contra o inferno. Oh, aleluia. A resistência não é contra a adoração, a resistência é contra as obras malignas do diabo. Eu vou falar que o Espírito Santo de Deus está ministrando. A resistência não é contra as curas e os milagres de Jesus, mas a resistência é contra as potestades e principados, contra aquilo que o inimigo está fazendo, está, aleluia, querendo destruir, matar, roubar e destruir. Igreja do Senhor, precisamos se converter para entrar no ambiente da adoração. Igreja, se quebrante, feche os seus olhos, porque o Espírito do Senhor vai ser derramado aqui, vai ser derramado sobre a tua vida, se você verdadeiramente se quebrantar, se você tiver coragem. Diga aí sobre ti mesmo: Senhor, eu preciso me converter. É tão difícil nós dizermos isso: Senhor, eu preciso me converter, eu preciso me quebrar, eu preciso quebrantar o meu eu, o meu orgulho, o meu ego, a minha resistência contra o corpo de Cristo, a minha resistência, aleluia, contra aquilo que está certo. Feche os seus olhos. Senhor, eterno Deus e soberano Pai, a tua palavra é fiel e verdadeira. E nesse momento, Pai amado, eu venho orar com uma oração, aleluia, um clamor profético, mediante a palavra de Ezequiel, porque nós oramos mediante a sua palavra. Senhor, meu Pai amado, retira do meio de nós corações de pedra, corações endurecidos, corações que não conseguem ouvir a voz, corações que não conseguem ver o sinal de Deus, corações que não conseguem contemplar milagre, corações que não conseguem enxergar a cura, corações que não conseguem ver que Deus já está trabalhando, corações que estão em pedra e que não conseguem ver os milagres que já estão acompanhando, que já está acontecendo no decorrer da semana. Pai amado, mas mediante a sua palavra nós oramos: introduza sobre nós um coração de carne. E sim, Pai amado, que o teu Espírito Santo venha sobre cada um dos teus filhos, aqueles que renunciam agora, aqueles que estão renunciando agora, aqueles que estão se quebrantando no altar do Senhor agora, aqueles que estão agora mediante ao altar do Senhor, que está aí no teu humilde lugar, que
está agora orando uma oração sincera. Só o Senhor conhece, Pai, este coração. Só o Senhor sabe o que se passa dentro desta pessoa. Só o Senhor sabe o que acontece. Pai amado, que o Senhor cura corações feridos, corações endurecidos, corações que não conseguem adorar, que não conseguem amar, corações que não conseguem elevar uma adoração genuína e grata diante do Senhor, Pai. É por isso que lá, Pai amado, Senhor, no tempo de Moisés, nós vimos, Pai amado, a decadência do povo de Israel. E quando o Senhor ministrou isso, Pai, isso é fato, porque eles estavam acompanhando os milagres do Senhor. O Senhor enviou maná, o Senhor enviou água, fez tirar água da rocha, mas mesmo assim eles foram ingratos. Começaram a reclamar no meio do deserto. Não viram o Deus da providência no deserto. Não viram o Deus da provisão no deserto. Começaram a reclamar porque só tem pão, só tem pão, só tem pão, só tem pão. E aí é o que vai entrar, o que nós aprendemos na quarta-feira: a gratidão. Povo ingrato, um coração endurecido, ele é ingrato. Um coração endurecido, ele não consegue agradecer pelos sinais e maravilhas. É por isso que aquele povo se decaiu no meio do deserto. Um coração endurecido, Pai, só tem a decadência, mas um coração quebrantado no Espírito tende a crescer no Pai, tende a ver os sinais, tende a ver as maravilhas do Senhor, Pai. Não nos faça ser como o povo do deserto, ao sermos povo decaído. Até porque, Pai amado, Senhor, a Tua palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, Pai amado, aqueles que carecem da glória de Deus são aqueles que reconhecem que são pecadores, são aqueles que reconhecem que precisam, como já foi ministrado no louvor. Aquele que perdoa pecado é só Jesus, aquele que cura é só Jesus, aquele que transforma é só Jesus, meu irmão. Deus, Ele quer transformar a tua vida. Comece a se quebrantar. Deus, Ele quer transformar a tua vida. É corpo, é alma, é espírito na presença do Senhor, Pai. Nos ensina a cada dia com a Tua palavra, porque assim como o Senhor queria ensinar compaixão para os seus discípulos, nos ensina a ter compaixão. Assim como o Senhor queria ensinar a misericórdia, ensina-nos a ter a misericórdia. Assim como o Senhor ensinou para ter amor, ensina a ter amor. Pai amado, faça a Tua vontade, e que no próximo domingo, Pai, nós possamos estar aqui reunidos, não mais com esta barreira de resistência. Aleluia! Mas um coração grato e voltado para o Senhor, disposto a elevar uma adoração ao Senhor. Pai, nessa noite eu oro e repreendo do espírito de mortandade, repreendendo, Pai, aleluia, toda a seta do mal, repreendendo, Pai, aleluia, esta resistência que houve aqui esta noite. Pai amado, que nesta noite nós possamos voltar para nossos lares renovados, revigorados na Tua presença. Pai amado, Senhor, que toda retaliação seja repreendido e caído por terra, em nome de Jesus, Pai. Porque sabemos que o mundo espiritual é muito sério, e quando há, Pai amado, aleluia, um coração resistente, quando há, Pai amado, uma vida, Pai amado, que não consegue se destravar, nós sabemos que há um peso espiritual muito grande. Nós sabemos que há um peso espiritual. Mas esta noite eu oro para que os Teus filhos voltem para os seus lares em paz, sem nenhuma retaliação, no nome de Jesus. Para que no próximo dia, se assim o Senhor Jesus não voltar, para que nós possamos estar aqui no corpo de Cristo, adorando ao Senhor e entregando a adoração verdadeira, sincera,